paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite na presença de Deus. Hoje, domingo de Páscoa, 12 de abril de 2020, nós estamos aqui na congregação do centro desde as 14 horas, servindo a ceia para os irmãos com uma escala já organizada. Nós estamos com um intervalo aqui e eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração, aos nossos irmãos membros, congregados, aos irmãos do canal do YouTube que porventura vier aí assistir. Nosso abraço, nosso carinho. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade, né? Se não fosse ele, nós não estaremos aqui. Nós estamos vivendo aí a questão da pandemia do coronavírus, né? E estamos trabalhando dessa forma. Então, queremos agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da igreja, Ele tem cuidado da tua vida. Quero mandar um abraço para o nosso pastor presidente, né? Pastor Jairo Barbosa, aqui em Balneário Camboriú. E queremos partilhar uma palavra da parte de Deus ao teu coração neste domingo de Páscoa. A palavra de Deus se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, e versículo de número 7. Paulo diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esse é o versículo. Veja bem, meus amados, eu quero deixar uma palavra, e talvez até uma palavra meio que doutrinária, ou de exortação, ou de consciência cristã, pelo menos para a nossa congregação, para a tua vida. Paulo, capítulo 5 de 1 Coríntios, ele vai repreender a igreja de Coríntios, porque estava acontecendo alguns pecados na igreja que eram abomináveis. Ele vai dizer no versículo 1 e no versículo 2 o porquê que a igreja não tomou nenhuma atitude quando alguém tinha uma relação com a mulher de seu pai. Havia ali um incesto, né? Um relacionamento extraconjugal de um enteado com a sua madrasta. E a igreja, sabendo disso, acabou não fazendo nada. E aí Paulo vai discorrer o assunto e ele vai dizer que o sacrifício de Cristo, ele não é vão. O sacrifício de Cristo é a obra mais maravilhosa e gloriosa que tem na nossa vida e para a nossa vida. Ele vai dizer no versículo 7 que nós lemos, diz: alimpai do fermento velho, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pois bem, meus amados, é aí que eu quero deixar uma mensagem de Páscoa aos nossos corações, porque nós já nos nossos dias aí que estamos vivendo, né, que se comemora muito o coelho, se comemora muito o chocolate, é muita festividades e presentes, e para a criançada, beleza, ok, bacana, a criançada se diverte, e é bom, um chocolatinho, uma delícia, eu também gosto, mas o verdadeiro simbolismo da Páscoa é saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio de sua glória, encarnou em carne humana, se fez carne e habitou entre nós. Ele se deu, não pegaram Ele se doou para que fosse pego, e na cruz Ele bradou: está consumado. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a nossa Páscoa é isso. Os hebreus, eles comemoravam a Páscoa na saída do Egito, quando o anjo da morte passou sobre o Egito e matou todo o primogênito de homem e de animais. Mas nas casas do povo hebreu, os umbrais estavam manchados com o sangue do cordeiro que havia sido imolado. Então o anjo passava e não entrava nas suas casas. Cristo é aquele que na nossa vida marca a nossa vida com o seu sacrifício. Hoje nós somos marcados com o sangue do Cordeiro, aonde o anjo da morte passa sobre a terra e não alcança a nossa vida, porque o sacrifício de Cristo, ele é poderoso para nos marcar e nos livrar de todos os males. E eu quero deixar para você o que o apóstolo Paulo está falando, que o sacrifício de Cristo, ele não foi em vão. O sacrifício de Cristo não foi algo comum, simples,
passageiro ou transitório, não. O sacrifício de Cristo, ele foi perfeito, ele foi único e ele é para todos sempre. Não existe outro caminho, não existe outro sacrifício. O sacrifício agora é Cristo. Não há quem possa chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa, é Ele a nossa libertação, é Ele o nosso livramento, é Ele a nossa redenção. E nós estamos vendo que a Páscoa para muitos é chocolate, presentes e brincadeiras, mas para nós, o povo cristão, Cristo é essa ressurreição completa, é a garantia da ressurreição do seu povo quando Ele voltar. Veja bem que Paulo está dizendo, e ele, se você for lendo mais para frente o capítulo, e ler capítulo de número 6 de 1 Coríntios, você vai observar que Paulo está dizendo que nós não podemos tornar o sacrifício de Cristo algo vão ou nulo. Por quê? Porque nós precisamos ser transformados. Paulo está dizendo, ora, se vocês aceitarem Cristo, se vocês já morreram com Ele, então já ressuscitaram, então vocês têm que ter novidade de vida. Agora tem que ser uma massa nova, sem fermento. Porque lá no mundo nós tínhamos uma massa com fermento, com pecado. Mas agora em Cristo somos uma massa sem fermento, uma massa nova. Ou seja, quem roubava não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem adulterava, não pode adulterar mais. Quem defraudava, não defrauda mais. E assim por diante. Por quê? Porque agora nós somos uma nova massa. Eu quero crer que você, meu amado irmão, minha amada irmã, seja uma nova massa em Cristo Jesus, sem fermento do pecado, sem o fermento da hipocrisia, sem o fermento da malícia, sem o fermento da maldade, porque é isso que o sacrifício de Cristo faz por nós, é nos transformar em uma nova vida. E é isso que Paulo está falando aos Coríntios, capítulo de número 5. Ele vai dizer no capítulo de número 6, ele vai dizer o seguinte, olha, eu não quero que vocês se ajuntem, não é somente com o povo ímpio, os que bebem, os devatos, os sodomitas, os efeminados, né, os mentirosos, os maldizentes, não é com esses aí, senão Cristo teria que tirar nós da terra. Aí Paulo vai dizer, mas é com aquele que se diz irmão, é com aquele que se diz irmão, mas ele é maldizente, mas ele é devasso, mas ele é avarento. É desses que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, vocês se afastem dele. Por quê? Porque esse é o perigoso, esse é o que contamina. Ora, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, se Cristo é a nossa Páscoa, Ele ressurgiu e nós ressuscitamos com Ele, então somos uma nova vida. E quem vive na vida passada, vivendo conforme o curso desse mundo, então ele não ressuscitou e ele não faz parte da Páscoa de Cristo. Eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão, que o sacrifício de Cristo, que a ressurreição de Cristo possa fazer em você uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de postura, uma mudança de sentimento, e que a tua vida seja dedicada somente ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, uma feliz Páscoa para você e a sua família, em nome de Jesus. Aleluia.